você entrar aqui no YouTube procurando sobre como ser aprovado num concurso, como passar no Enem, como passar no vestibular, você vai ver muitos vídeos de pessoas te dando dicas de estudo, técnicas disso, técnicas daquilo, técnicas daquilo outro. Mas poucas são as pessoas que vão falar de um problema fundamental que assola a humanidade do século XXI, que é o excesso de distração, principalmente nas redes sociais. Tem um livrinho bem simples, aqui no meu canal tem um vídeo, né, que eu gravei falando sobre esse livro também, falando sobre como as redes sociais te emburrecem. Esse livro são, acho que 10 motivos para você abandonar as redes sociais agora mesmo, só lembro do nome do autor, Jaron Lanier. E ele mostra como as redes sociais atuais, às quais a gente tem acesso, elas foram programadas pelos mesmos engenheiros comportamentais que fizeram, né, todas aquelas máquinas caça-níqueis nos cassinos de Las Vegas, pra você ter uma ideia. A ideia é prender você o máximo possível de tempo e ocupar o máximo de espaço dentro da sua cabeça. Por isso que quando você começa a ver o seu feed lá no Instagram, logo você entra no explorar, e depois você vai para os Reels, e depois você vê os stories dos outros, e você, depois de 3 horas fazendo isso, faz uma pergunta fundamental, que é a seguinte: mas cara, o que eu estou fazendo aqui? Aí você, ao notar que está perdendo seu tempo no Instagram, você imediatamente vai para o YouTube para ver videozinhos fofos de gatos pulando, e depois shorts engraçados de pessoas dançando e fazendo sei lá mais o que, e passam-se mais 2 horas e, bem, provavelmente aí o seu dia já está acabando, já está chegando a noite, e você nota assim: meu Deus, eu não fiz nada de útil hoje. Se você está estudando para um concurso, para um vestibular, você tem que botar na sua cabeça o seguinte: não existe conciliação entre o esforço intelectual que você está querendo fazer e essa vivência de redes sociais como as pessoas querem viver hoje. Nem um pouquinho, nem 30 minutinhos. Por quê? Se você fica gastando 30 minutos que seja no Instagram, ele já vai ocupar um espaço na sua mente para o resto do seu dia, por conta do fenômeno da memória residual, que o Cal Newport apresenta lá no Trabalho Focado. Então não adianta nada você entrar aqui no YouTube e procurar técnicas de estudo, dicas de estudo, histórias de aprovados, sei lá mais o que as pessoas procuram aqui, study with me, sei lá, motivação para os estudos, enquanto você não resolve esse problema fundamental. Isso é uma coisa que eu falo na Forja Estudante Aprovado, meu treinamento para aqueles que querem ser aprovados, né, em concursos vestibulares, que é o seguinte: existe uma equação fundamental da aprovação. Essa equação fundamental da aprovação, ela tem 2 fatores: o domínio do processo de estudos e o domínio da sua mente. Isso que eu estou falando aqui entra no fator domínio da sua mente. Quanto mais tempo você passa distraído, quanto mais tempo você passa nessas diversões, menos você domina a sua mente, mais escravo você é das distrações. Isso tem um motivo neurocientífico muito grande. Você fortalece o circuito de desejo da dopamina e você vai se tornando cada vez mais necessitado de gratificações imediatas, de estímulos imediatos. Se você não está hiperestimulado, se você não está vendo coisas engraçadas e que excitam o seu cérebro o tempo inteiro, você já começa a ficar entediado e é incapaz de lidar, por exemplo, com o esforço intelectual que você vai ter que fazer para ver uma aula de 20 minutos que seja. É incapaz de lidar com o tédio de fazer uma lista de questões, de 50 questões. E aí o seu estudo se torna uma sucessão de começos e paradas, né? Você começa, para, nunca sai do lugar. No final das contas, obviamente, será reprovado. E todo esse sonho de passar no concurso e ter estabilidade, de passar no vestibular e se tornar médico, se tornar advogado, sei lá mais o que, ele vai pro lixo. Por quê? Porque você simplesmente não dominou a sua mente. Ainda que aprender a dominar o processo de estudo seja uma coisa importante, saber uma técnica ou outra, né, pode te ajudar. Mas nada disso vai resolver o seu problema se, em primeiro lugar, você não tomar posse da sua mente, você não dominar a sua mente através de uma ruptura radical com todo esse modo distraído de se viver hoje em dia. Você percebe que isso é ruim, né? Objetivamente ruim. É que nem o cardeal Robert Sarra fala, né? Assim, a característica do homem moderno é o quê? É ser um homem do barulho. Não consegue ficar silencioso, não consegue refletir sobre alguma coisa, não consegue se interiorizar e por isso mesmo é superficial. Por isso mesmo é frívolo, é mesquinho. Por quê? Porque não tem uma profundidade, não tem uma autenticidade, não tem uma sinceridade. A gente precisa buscar isso, essa profundidade existencial, que é impossível quando você está com uma tela na sua cara o tempo inteiro, mostrando vídeos com músicas e efeitos sonoros e visuais para te prender ali e você fica num loop infinito por horas e mais horas vendo nada com nada. Hoje, o problema é vídeo, né? Mas veja, o vídeo em si não é o grande problema. Essa estrutura de você ficar scrollando uma tela
por horas e mais horas e mais horas enquanto seu cérebro está fritando. Esse é o problema para você que estuda para concurso vestibular. Aí, quando alguém enfrenta, por exemplo, uma prova como a prova do Enem, que tem 180 questões, ou como a prova do CFO-CBMERG, que vai ser em fevereiro agora, que vai ter 80 questões mais uma redação, o sujeito tem que ficar 5 horas seguidas, sem ter um estímulo visual ou sonoro, sem ter uma coisa legal para se divertir. O que acontece com ele? Ele simplesmente trava na hora da prova. Quantos não são os que têm branco na hora da prova, que têm crises de ansiedade na hora da prova, não por causa da prova em si, mas porque já treinaram a mente para viver desse jeito superficial e louco, com um excesso de estímulos. Ou você resolve isso, ou será absolutamente impossível não só você alcançar uma aprovação, será absolutamente impossível você fazer qualquer coisa que preste na sua vida. Porque a gente olha os resultados concretos assim, da vida das pessoas que estão passando o dia inteiro em redes sociais e você percebe que elas estão literalmente destruindo as próprias vidas. Todo mundo que tem, por exemplo, um pai ou uma mãe que passa o dia inteiro no TikTok, no Kawaii, sei lá mais o que, tá vendo que a pessoa tá pegando horas e mais horas do próprio tempo jogando fora, roubando do convívio com a família, roubando do cuidado com a casa, roubando do trabalho, roubando, em suma, de quem ela verdadeiramente é, para viver uma vidinha artificial e de mentira. Não seja assim, não viva dessa forma. Levante-se acima dessa mediocridade, dessa mesquinharia que esse mundo está propondo para você e conquiste uma vida que vale a pena ser vivida. Forte abraço. Te espero na Forja. Junte-se à Forja Estudante Aprovado, esse meu treinamento que vai te ajudar a finalmente obter controle sobre a sua própria mente para estudar em alto nível. Beleza? Dê uma olhadinha, o primeiro link aqui na descrição, você vai cair lá. Forja Estudante Aprovado. Forte abraço para você, fica com Deus, até o próximo vídeo.